Para quem assistiu Haikyuu, devem lembrar que no início do anime, o Hinata do Fundamental está sentado em uma bicicleta enquanto vê uma partida de vôlei. Era uma partida do Nacional Escolar de Primavera, os competidores eram da escola da Karasuno, onde um jogador bem específico foi citado como o Pequeno Gigante. Apesar da altura baixa que ele tinha, ele marcava vários pontos dominando completamente a partida. Ver ele jogar deixou o Hinata fascinado e ele ficou extremamente vidrado no jogo. Ver o Pequeno Gigante jogar fez com que o Shoyo criasse um grande interesse pelo esporte e ele decidiu começar a jogar. Ao longo do anime, o protagonista sempre cita sobre o Pequeno Gigante, que no anime é um dos maiores mistérios, apesar de já ter sido revelado no mangá alguns anos atrás. E no vídeo de hoje vamos saber mais sobre o Pequeno Gigante, se ele tá vivo, se ainda continua jogando vôlei, como ele é, teorias e entre outras coisas. Então, já peço que você deixe seu like e let's bora com esse vídeo. E aí, clã, tudo suave? Já vou avisando que esse vídeo não vamos ter como fugir de alguns spoilers, então fica o aviso. Bom, faz bastante tempo que eu queria fazer um vídeo sobre esse personagem. Quem é antigo aqui no canal sabe que Haikyuu é um dos meus animes preferidos e eu realmente gosto de fazer esse vídeo sobre ele, então tava faltando do Pequeno Gigante. Antes de chegarmos no Pequeno Gigante em si, devemos lembrar do quão ele foi importante no enredo do anime. Como falado no início do anime, o protagonista só começou a jogar vôlei por causa da partida que ele viu da Karasuno, onde o Pequeno Gigante estava jogando. Se não fosse por isso, o Hinata não teria criado interesse pelo esporte e começado a treinar no time da escola, que por sinal na época não tinha membros. Com isso, o Hinata passou a treinar sozinho ou com time feminino, além de jogar com mulheres mais velhas. Ele fez de tudo para poder conseguir o objetivo dele. O Hinata tinha algo que deixava ele em desvantagem contra outros estudantes, né? Que era a altura. E por isso que ele se inspirava ainda mais no atleta de baixo porte que ele assistiu quando criança. Ao longo do anime, o Hinata vai mostrando o quanto ele gosta desse cara e o quão bom ele era. Todo mundo sabia que ele era o tipo uma lenda, sabe? Na Karasuno e entre outras escolas também. E a história do anime vai girando em torno do quanto o Hinata gosta dele e vai evoluindo, querendo ser parecido com ele. Também fala sobre a evolução dos outros personagens, como o Tsukishima na cena em que ele se empolga por causa de um bloqueio. Muito legal essa cena. Não tem nada a ver com o tema do vídeo, inclusive. Mas como ele é meu personagem preferido, eu não queria perder a oportunidade de falar sobre. Além disso, o Pequeno Gigante inspirou vários outros estudantes no universo de Haikyuu, e o mais legal disso é saber que tem atleta da vida real que, por ser baixo e assistir o anime, acaba se inspirando nele também. Isso porque ele mostra que mesmo não sendo qualificado de forma física, já que o vôlei é um esporte de gente alta, de verdade a altura faz total diferença no esporte. A rede no masculino tem 2,43 m, no feminino é um pouco menos, que geralmente mulheres não crescem tanto, né? Mas ainda assim é bem alto. E o Pequeno Gigante quebra essa coisa de altura, né? E como sabemos, ele não foi revelado no anime até então, e já foi revelado no mangá, alguns anos atrás. Mas como ele era um mistério na história, e que geral tinha curiosidade pra saber quem ele era, acabou surgindo várias teorias sobre o Pequeno Gigante, quem ele poderia ser, se estava vivo e tal. A teoria mais popular sobre quem seria ele é a do Takeda. Por algum momento, vários fãs do anime achavam que o professor Takeda e o responsável pelo time de vôlei seria o Pequeno Gigante, o que eu particularmente acho meio absurdo. O Takeda é mais velho que o Pequeno Gigante, fora que ele não sabia praticamente nada sobre vôlei, foi aprendendo ao decorrer do anime. Sabemos que o Pequeno Gigante jogava na mesma época que o irmão do Tsukishima e estudava na mesma época que a irmã do Tanaka, que também estudava na Karasuno, né? Inclusive, ela, em algum momento no anime, fala sobre ele com o Hinata. Também tem outras teorias sobre ele ser irmão mais velho da Shimizu, que também é um absurdo, e até mesmo que ele teria morrido. Essa aqui não é tão absurdo porque em algum momento do anime ele simplesmente sumiu e ninguém tinha mais sinal de vida dele, mas também não é o caso. Mas como citado, ele já foi revelado lá no mangá, no capítulo 338. Era a partida de quartas de final do campeonato Karasuno vs Kamomedai. 3 horas antes da partida acontecer, alguns dos veteranos estavam juntos, como a irmã do Tanaka e o irmão do Tsukishima, e um homem misterioso apareceu acenando para o irmão do Tsukishima, e a expressão da Saiko quando viu ele foi muito boa, de verdade. Até então, nessa parte, o rosto dele não foi mostrado e nem seu nome foi citado. Então corta para os atletas da Karasuno conversando antes do jogo e montando uma estratégia, já que o time adversário seria bem difícil. Essa parte não é tão importante agora, então vamos cortar para a parte que a irmã do Tanaka chama o Hinata e fala que o Pequeno Gigante estava lá com eles. Então o Hinata foi correndo pra ver a grande inspiração dele. Aí teve toda a euforia dele em conhecer o Pequeno Gigante e ver ele pela primeira vez. E o rosto dele foi revelado. O Hinata começa a encher ele de perguntas se o mesmo continuava jogando, em qual universidade, se ele estava jogando em alguma liga profissional. Mas ele deu a resposta que o Hinata nunca ia pensar, que ele não jogava mais vôlei. Ele falou que tinha mais coisas que ele queria fazer além do vôlei e parou de jogar assim que se formou no ensino médio. Então Kageyama chama o Hinata porque eles
eles tinham que ir. E no capítulo 339, o Hinata fala que não se sente nem um pouco decepcionado com o fato do Temudai, esse é o nome do pequeno gigante, eu acho que eu acabei esquecendo de falar anteriormente, né? Não joga mais vôlei. E é isso, ele assistiu a partida dos alunos da Karasuno e foi assim a grande revelação do pequeno gigante no mangá. Tem algumas teorias sobre ele não jogar mais, não sei só isso que ele falou, muita gente diz que ele parou de jogar porque não foi chamado pra nenhum time na universidade por conta que ele era baixo, mas eu não acho que seja isso, já que o próprio Shoyo virou profissional no final de Haikyuu, fez peneira e tudo pra conseguir entrar no time, então particularmente eu acredito que ele só não quis seguir a carreira mesmo. Se o Dai quisesse, ele teria feito uma peneira, e como ele já se destacava muito, provavelmente ele teria conseguido passar. Outra coisa, quando eu li o mangá lá em 2022, eu fiquei bem surpresa por ele não ter virado profissional, mas hoje em dia, ao meu ver, até que faz sentido. Se ele tivesse virado profissional, provavelmente ele não seria um mistério no anime. No Japão, o vôlei é um esporte muito popular, então provavelmente ele apareceria na televisão e noticiário, ainda mais por ser um caso isolado de um atleta que é atacante. Se eu não tô enganada agora, ele era ponteiro, não lembro exatamente a posição que falaram, porque geralmente falam mais que ele era o as do time, né, não fala necessariamente a posição dele, que exige muita altura, e ser ponteiro e até mesmo bloqueador, se for o caso, exige muita altura, provavelmente seria bem destacado no nicho do vôlei por conta disso. E então, no final das contas, ele acabou virando um mangaka. Em sua última aparição, o Dai parece estar trabalhando em uma nova série de mangá baseada em vôlei chamada Metal Attack. Eu particularmente acho ele um personagem muito interessante, seria legal se ele tivesse aparecido mais vezes durante o anime / mangá. Infelizmente ele não apareceu tanto, mas ele tem seu papel importante na história. Mas e aí, o que vocês acham do pequeno gigante? Já sabiam quem ele era? Acreditaram em alguma das teorias que foram citadas ou até mesmo em outras? Comenta aí. E se gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like. E é isso, obrigada a quem assistiu e até a próxima.